Liturgia do dia 21 de abril de 2023, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Memória de Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor, habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor. Por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor, habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no
do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Habitar no santuário do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A defesa de Pedro tornou-se uma gravíssima acusação contra os seus acusadores. Por isso quiseram matar os apóstolos. Mas, graças à intervenção de Gamaliel, impôs-se a moderação. Como fariseu bom e douto, Gamaliel via com simpatia o movimento cristão, que pregava a ressurreição e apresentava-se como o cumprimento das Escrituras. Seria arbitrário excluí-lo sem mais. Por isso, o melhor era esperar. Todo o falso movimento messiânico se desfaz por si mesmo. Gamaliel lembra Teudas e Judas. Judas, o Galileu, é bem conhecido. Chefiou uma rebelião contra Roma no ano 6 ou 7 da nossa era. O seu movimento foi continuado pelos zelotas. Teudas era bem conhecido no tempo em que Lucas escreve, mas a sua rebelião aconteceu 30 anos depois da intervenção de Gamaliel. Lucas prescinde dessa circunstância e usa-o como exemplo de movimentos messiânicos fracassados. Para Gamaliel, sucederá o mesmo movimento cristão se for falso. Por isso não é preciso opor-se a ele. O raciocínio de Gamaliel foi aceito pelo Sinédrio, que depois de açoitar os apóstolos, os pôs em liberdade, com a proibição de continuarem a falar daquele nome. Os apóstolos interpretaram os seus sofrimentos como honrarias concedidas por Deus. Tinham-se realizado neles as perseguições anunciadas por Jesus. Tinham sido objeto de uma das bem-aventuranças de Jesus. Tinham sido equiparados a Jesus. Por isso, puseram-se a pregar com novo ânimo a Jesus como Messias.
No Evangelho vemos como o milagre da multiplicação dos pães introduz simbolicamente o discurso sobre o pão da vida. Trata-se de um dos sinais realizados por Jesus para revelar a sua identidade. João apresenta Jesus como o novo Moisés, guia de um novo êxodo. A multiplicação dos pães também é sinal de um novo maná, a Eucaristia. Ao narrar este milagre, João tem uma clara intenção cristológica. Mostra que Jesus possui um conhecimento sobre-humano. De fato, quando Jesus pergunta a Filipe como resolver a situação, João acrescenta que ele bem sabia o que ia fazer. Depois Jesus distribui pessoalmente o pão e os peixes, sem chamar a atenção pelos que estavam sentados, mostrando segurança na sua missão e no modo de como realizá-la. Finalmente, recusa ser rei. Para João, Jesus é aquele em quem se realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. O pão que está para dar ao povo aperfeiçoa e ultrapassa a Páscoa hebraica e coloca o milagre sob o signo do banquete eucarístico cristão. Jesus fala ao povo de nova aliança com Deus, de vida eterna. Depois alerta Filipe para as dificuldades do momento e só depois intervém para multiplicar o pão. Todos são saciados e ainda sobram 12 cestos de pão. Com este sinal, Jesus apresenta-se como o Messias esperado e que é preciso acolher. As palavras de Gamaliel são muitas vezes usadas como exemplo de um conselho sábio. É verdade que podem ter outro tipo de interpretações. A atitude de quem deixa as coisas acontecerem, de quem não está disposto a se aborrecer com coisas desnecessárias. E ainda quem não possui uma mentalidade fatalista. Mas quando são ditadas pelo espírito de fé em Deus que atua na história, as palavras de Gamaliel são certamente positivas. As palavras do doutor da lei, lidas como um conselho sábio, podem ajudar-nos a recuperar o sentido de Deus, que está presente e atua nos pequenos e grandes acontecimentos da nossa vida e da nossa história comum. É Ele o verdadeiro protagonista de tudo. Nós não passamos de pequenos e pobres colaboradores seus. Já é muito quando, com nossas intervenções, não estragamos os projetos de Deus. Os evangelhos devem ser lidos à luz da Páscoa do Senhor. O que hoje escutamos contém uma profecia em ação daquilo que Jesus ressuscitado nos dá, o pão vivo, que é Ele mesmo. Quem acolhe a Cristo, quem acredita nele, é saciado. Para João, este milagre está relacionado com a Eucaristia. Estava para aproximar-se a Páscoa, escreve o evangelista, que certamente pensava na morte de Jesus. No versículo 15, João é ainda mais claro quando escreve: sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus foi condenado porque recusou satisfazer os sonhos políticos do povo. Não querendo ser rei dos judeus, foi por eles recusado. Jesus retirou-se para o monte. Ao anotar este pormenor, o quarto evangelista pensa em Jesus elevado da terra para atrair a si todos os homens. Esta elevação começa na cruz, mas continua na ressurreição e na ascensão, quando Jesus volta para o Pai. A multiplicação dos pães é figura realizada em Jesus, na sua paixão e ressurreição gloriosa. A própria pergunta feita por Jesus a Filipe tem resposta na paixão e ressurreição, quando Jesus, entregando o seu corpo por nós e derramando o seu sangue por nós, compra o pão que alimenta as nossas almas. Tal como Jesus é o pão bom que se oferece a nós para ser comido, também nós devemos ser pão bom para Ele e para os irmãos. Devemos tornar-nos nós mesmos Eucaristia do Senhor, para qualquer pessoa, em qualquer situação,
praticando os frutos do Espírito, que são as próprias exigências da Eucaristia: amor, paz, alegria. Hoje a Igreja faz memória a Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Aosta, no Piemonte, Itália, em 1033. Entrou para a Ordem de São Bento no mosteiro de Lebec, na França. Ensinou teologia a seus irmãos de hábito, ao mesmo tempo em que ia progredindo com entusiasmo no caminho da perfeição. Transferido para a Inglaterra, foi eleito bispo de Cantuária. Combateu valorosamente pela liberdade da Igreja, o que lhe causou 2 vezes o exílio. Escreveu muitas obras de grande valor teológico e místico. Morreu em 1109. Encontraste, ó minha alma, o que procuravas? Procuravas a Deus, e viste que Ele está muito acima de tudo, e nada melhor do que Ele se pode pensar, que Ele é a própria vida, a luz, a sabedoria, a bondade, a eterna felicidade e a feliz eternidade, e que Ele é tudo isto sempre e em toda parte. Senhor meu Deus, meu Criador e Redentor, dize à minha alma sedenta em que és diferente daquilo que ela viu, para que veja mais claramente o que deseja. Ela se esforça por ver sempre mais, contudo nada vê além do que já viu, senão trevas. Ou melhor, não vê trevas, porque elas não existem em ti, porém vê que não pode enxergar mais por causa das trevas que possui. Do livro Proslogium de Santo Anselmo Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Anselmo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus que concedestes ao bispo Santo Anselmo, ó Deus que concedestes ao bispo Santo Anselmo investigar e ensinar as profundezas de vossa sabedoria, fazei que a fé venha em auxílio de nossa inteligência, tornando suaves ao nosso coração as verdades que devemos crer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.